alma, graça e paz, que bênção ter você aqui comigo nessa série que tá imperdível. Ontem foi forte demais e hoje a gente está aqui para falar, querido, dos vícios físicos. Se a série estamos falando dos vícios da alma, a gente consegue compreender que eles se manifestam de forma emocional, de forma comportamental e, como vamos ver também, de forma espiritual na próxima sequência da aula. Hoje aqui, queridos, eu quero que em nome de Jesus a gente entenda esse lugar de equilíbrio no Senhor, de bom senso, amém, querido? Que nós vamos fugir de tudo quanto é vício, uma vida desesperadora, uma vida destrutiva o tempo todo, querido, tendenciosa ao quê? Ao pecado. Então é esse lugar que tem o impulso da carne, da morte, amém, queridos? Então nós precisamos estar tanto resguardados no Senhor, mas tendo um entendimento para que a gente possa sair desse lugar em nome de Jesus. A gente está em guerra. Gálatas 5,17 vai falar o quê, queridos? Porque a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne, porque eles são opostos entre si. Então, para o quê? Não façais o que porventura seja do vosso querer, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei, mas sim, queridos, sobre o Espírito. Eu quero te lembrar que essa batalha que você está enfrentando hoje, Deus é contigo. Queridos, o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos aperfeiçoados no poder de Cristo, nas nossas fraquezas. E eu quero te convidar hoje a entrar nesse lugar de saber exatamente como sair desse vício a qual você está enfrentando aí e a qual às vezes passa anos e anos e nós vamos continuando nessa vida tão perigosa que envolve tantos riscos, morte, querido, não só espiritual, que é uma das mais importantes que eu vejo, mas sim também a morte física, a morte natural, porque esses caminhos, querido, do pecado são caminhos que nos levam à morte. Amém, queridos? Então, eu quero te lembrar que de todos que existem esses vícios, e são inúmeros vícios, tem os vícios que são explícitos, amém? Eles são claros, eles são, inclusive muitos vícios também são crimes, porque são contrários à lei. Então você tem drogas, enfim. Então são vícios que ficam claros, apostas, e cada pessoa tem um tipo de vício que ela vai lidando com aquilo ali o tempo todo e ela vai fazendo uma frequência de vida terrível dentro de mais escolhas. Mas a gente também tem os vícios que são escondidos, aquilo que a gente coloca no dia a dia e que faz mal e que mesmo assim a gente tem a prática deles, né? As pessoas às vezes sempre citam aí, a pessoa é chocolatra, não tem isso, gente? A pessoa é viciada em açúcar, viciada em café. Então, tem coisas que se a gente sai do equilíbrio, é pecado, querido. Então, a comida, ela pode gerar lugares também de vícios escondidos que você nem sabe que é um vício. Mas tudo aquilo, já definimos na primeira aula, que é o lugar que nos controla, que a gente não consegue ficar sem, é um vício na nossa vida. Então, em nome de Jesus, a gente tem esse vício porque a nossa carne é o quê? Ela é carregada de prazer. Então, ela vai buscando prazer o tempo todo. E eu quero aqui te lembrar, na verdade, que existe um funcionamento químico acontecendo dentro de você. Porque a gente falou ontem sobre os vícios emocionais, toda a aula. Mas existe hoje também um corpo a ser revelado. O que é isso? O que é o vício na nossa mente, querido? O vício, ele é um dos hormônios que, chamado de dopamina, ele vai administrar o teu nível ou não de autocontrole.
E a dopamina, ela tem a ver com isso, com a substância que vai gerar prazer no teu cérebro. Então, quando a pessoa, ela, por exemplo, faz algo e ela aciona uma descarga maior de dopamina, ela tende a repetir esse comportamento. Então, essa frequência que ela vai passando o tempo todo vai fazendo com que ela crie um comportamento disfuncional. Algo que ela foi lá e usou, algo que ela fez e que produziu nisso nela, essa descarga, esse prazer imediato, vai fazer com que suba esse nível de hormonal nela e ela se sinta mais realizada, mais satisfeita. E a tendência é que ela que cada vez mais busque esse mesmo lugar. Só que quando isso é um vício, quando isso é algo perigoso, imagina onde essa pessoa vai parar. Você sabe, né, que é muito sério uma pessoa que, na verdade, vai tentando fugir de uma realidade e ela acaba se encontrando com um nível desse hormônio do bem-estar, né, gente, o hormônio que gera esse prazer em situações completamente perigosas, autodestrutivas, que levam ela à falência, e você pode falar, mas a pessoa não se deu conta ainda de que ela está num caminho terrível. Ou muitas das vezes ela até fala, eu sei que isso é ruim, mas eu não consigo. Então, em nome de Jesus, a gente quer aqui lembrar qual é o parâmetro bíblico que vai fazer com que você deixe, em nome de Jesus, esse vício. Amém? Queridos, como eu falei, são muitos vícios. A gente tem como drogas, o álcool, apesar de ser legal, muito violento, ele destrói a vida não só da pessoa, mas a vida da família. É muito sério, ele é um vício a ser combatido veementemente, porque a pessoa, ela não percebe e daqui a pouco ela está num nível de alcoolismo muito sério, e todos, veja isso, são prejudicados por conta de um vício. É muito sério. E assim, também outras drogas que são ilegais, inclusive, mas a pessoa, ela faz uso, amém, gente? E que destrói toda a logística da vida dela, porque são os sonhos pessoais dessa pessoa vão embora, a família, o corpo se degrada, enfim, ela tá nesse lugar de violência contra ela mesma, a maconha, a cocaína e todas essas drogas que são realmente muito sérias. A gente também tem drogas como cigarro, enfim, charuto, que são drogas e que as pessoas acabam, por sendo às vezes legais, negociando, mas depois pagam um preço muito sério. Então, a gente precisa combater. Isso não é da parte de Deus, nenhum tipo de vício. Esse lugar do pecado é um lugar de afastamento do Senhor. Então nós precisamos estar na dependência de Jesus, na dependência do Espírito Santo. Mas quando nós dependemos dessas coisas para ser feliz, aí, de fato, só a nossa carne é alimentada. Mas, queridos, esses são o que a gente conhece, mas eu coloquei também aqui para a gente pensar junto, que também tem as pessoas que têm vícios como medicação também. Tem muita gente que é viciado em remédio. O que o médico passa é importante ele tomar, amém, queridos? Mas às vezes a pessoa já está dependente daquilo ali. Ela se automedica, ela vai lá e não sabe, às vezes, administrar uma circunstância ou um dia na vida dela sem medicação, ela já não consegue dormir sem a medicação, e isso é vício, é muito sério. Nós precisamos estar atento a isso. Outra coisa que eu coloquei, que cresce cada vez mais, é o vício da internet. Querido, se você não consegue frear a internet ou ter tempo para utilizar, você é um viciado na internet. Milene, mas é que a geração de hoje usa muito internet. Não, a geração está usando porque os pais estão usando a internet, estão dando um mau exemplo, e por isso a geração também está usando, querido. Então, a gente precisa entender esse lugar da internet como bênção na nossa vida, se for para algo produtivo. Se não for, amarra isso em nome de Jesus. Tenha tempo para você utilizar o teu telefone e
inconsequente a isso, né, a gente está tendo muitos casos estudados de demência, de processo de ativação num nível cerebral que está fazendo com que pessoas desenvolvam transtornos neuropsicológicos por conta do acesso à internet. Ah, Milene, qual é o efeito? Querido, é diferente as consequências. Você usar drogas e você ser viciado em internet. São dois vícios, os dois têm que ser tirados da tua vida, mas são consequências diferentes. Então, a internet, ela tem mexido muito com o aspecto neurológico das pessoas e emocionais. Não é que a droga não mexa, mas existe também um componente químico. É porque, às vezes, a gente quer colocar tudo no mesmo lugar e não é. São coisas diferentes que, às vezes, você pode perceber que o outro que usa droga é um viciado e você que não consegue parar um dia sem olhar a sua rede social, não é, querido. Você também tem o seu vício e nós precisamos ter aqui clareza e entendimento, amém, queridos? Então, receba essa palavra no teu coração. Nós vamos, inclusive, entender qual é o tempo que eu preciso, Milene, para poder saber que há uma abstinência acontecendo e que eu fui trabalhado. Já te conto, querido, mas antes eu quero te lembrar que a internet trouxe também um grande vício, que é o vício da pornografia. E isso precisa ser combatido. Isso já está crescendo nas nossas crianças, nossos adolescentes. Mas por quê? É uma geração de pais e mães que também são adeptas a esse universo terrível da pornografia, né, do sexo comprado e das compulsões e de outros lugares que vão gerando, tá vendo, gente? Por isso que a Bíblia vai dizer, o abismo puxa um outro abismo, enfim. Isso aí são aqui os campeões que a gente está mais ou menos narrando de vícios, mas que dentre outros tem aqueles pequenos viciozinhos também que são escondidos. Esses são os explícitos. Mas Milene, o que eu vou fazer? Tá, eu tenho vício, já entendi, essa palavra colocou o meu coração. Primeiro eu quero fazer esse desafio. Uma universidade americana, ela desenvolve um projeto onde ela faz com que alguns, vamos botar meses, né, por conta de 2 meses, ela fala em torno aí de 66 dias, a pessoa consiga administrar e viver sem esse lugar do que a gente está chamando de vício. Aqui na dependência, seja ela emocional ou seja também física, querido, algo que você colocou como vício, tente ficar esse lugar, tente ficar esse tempo. Então, se para você dizer para você mesmo, Milene, eu vou começar por 7 dias, depois eu vou começar por ter 15 dias, e a partir disso, você que tem uma relação muito séria, seja com a internet, seja com o uso de drogas, saiba que isso está prejudicando não só a sua vida, mas a pessoa que para com isso, ela esquece de toda a família, querido, porque ela só vive em função daquilo que dá estímulo, que dá prazer a ela, e as outras coisas são substituídas por isso. Então não é um lugar de bênção, é um lugar de maldição, em nome de Jesus. Então deixa o Senhor tratar a tua vida e fique esse período, faça essa renúncia, amém? É o que o pastor Luiz, quando uma vez ele pregou e marcou muito a minha vida, né? Ele falava sobre isso. O nível de renúncia que você tem é o teu nível de autoridade perante ao Senhor. Então, queridos, para você ter legalidade no mundo espiritual, legalidade nas suas ações, você precisa estar nesse lugar de abandonar essas práticas. E você vai conseguir. Como, Milene? Vamos lá, gente, papel e caneta, vamos anotando, ou você que está no bloquinho da Escola Bíblica da Alma, você que está aí, né, nesse caderninho abençoado, ou eu já estou aqui, ó, no tablet, querido, amém? No telefone, usando como bênção, anote. Primeiro, o que eu vou fazer para sair desse lugar? Eu vou renovar a minha mente. Tudo acontece na sua mente. A palavra de Deus está lá em Romanos 12, 2. Paulo está nos aconselhando e dizendo: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, qual agradável e perfeita vontade de Deus. Querido, esse é o lugar, em nome de Jesus. O que Deus diz que é não, o que Deus falou sim, é sim. Então seja essa palavra, sim ou não. A gente não pode compactuar com a realidade que o mundo diz.
Amém, queridos? Em nome de Jesus, nós precisamos ser transformados. Nós temos a mente de Cristo, acesse esse lugar. Eu declaro isso sobre essa palavra, sobre a tua vida, em nome de Jesus. Então, quando você se transforma, quando você renova a sua mente, começa a substituir esses pensamentos negativos de fuga, de prazer em coisas que não provêm do Senhor, e aí você começa a colocar a tua mente alinhada com a palavra de Deus, e você vê, não, o Senhor me fez livre, eu não quero estar nesse lugar de estar viciado, de estar sendo controlado por algo, mas eu quero ser controlado pelo Espírito Santo. Então, queridos, em nome de Jesus, comece a entender que esse é o lugar, você é transformado pela palavra de Deus, e Deus não tem isso para a tua vida. Deus quer que você tenha o domínio próprio, que você tenha autocontrole para gerir a tua vida. Amém, queridos? E, em segundo lugar, eu coloquei para que você possa se expor. Milene, é com expor? É com exposição? Sim, querido. Às vezes nós temos vergonha, mas esse é o lugar. O Senhor traz muitas das vezes um lugar de constrangimento, não é nem só social. Amém? Porque pode acontecer, mas ele também é um constrangimento interno, da gente saber que a gente está no lugar errado e que a gente precisa ter novas práticas. Amém? Então se exponha. A Bíblia vai dizer, Tiago 5,6, portanto, 5,16, querido, perdão. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Queridos, a palavra aqui era curados. Então, quando você vai lá no seu líder espiritual, ou pro seu psicólogo, que é uma bênção também, eu vou falar, tem coisas que precisam de tratamento, queridos, mas confesse. Olha, eu tenho esse vício aqui, eu quero me expor, eu quero falar sobre isso, eu quero que você me supervisione sobre isso, amigo, ou meu irmão em Cristo. E então eleja essa pessoa, não é qualquer pessoa, mas eleja uma pessoa que na tua vida você possa se expor para ela e dizer, querido, eu tô lá na madrugada, tô com vício de pornografia, ou eu não consigo largar o telefone, me ajuda, querido. Que ato de coragem a gente pedir ajuda às pessoas. Nós precisamos expor, porque aí sim nós vamos estar acessando esse lugar de curas. Amém, queridos? Em terceiro, importantíssimo, ore. Aqui a gente já falou em Tiago 5,16, né? A oração de um justo é poderosa e eficaz. Querido, tire alguns minutos de tudo que você ora para orar especificamente por esse teu vício. Ao longo dessa semana que a gente vai estar falando dos vícios da alma, ore. O tempo todo esteja em espírito de oração. Senhor, tira isso de mim. Eu não quero, eu quero viver sem isso, eu quero alcançar no Senhor essa misericórdia, essa graça de ser liberto. Declare, você é mais que vencedor, você consegue, em nome de Jesus, sair desse lugar. Amém, queridos? Eu coloquei também meditar na palavra de Deus, assim como você está fazendo aqui, lá em Salmo 1, de 2 a 3, querido, vai dizer, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela media dia e noite. Coisa linda, pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros, a qual o seu tempo certo, estação própria, dará fruto e cujas folhas não caem. Tudo que fizer vai prosperar. Você crê nessa verdade? Em nome de Jesus? Vai fugir desses vícios? Não é fugir para os vícios, querido. Saia desse lugar. Por quê, querido? Quando você medita na lei do Senhor de dia e de noite, como você está fazendo aqui na Escola Bíblica da Alma, você é sarado. É a palavra que te limpa. É a palavra que gera em você, querido, esse movimento de transformação e de libertação. Porque é ela que nos lava, que nos cura, que nos transforma. Amém? Então esteja entendendo sobre essa verdade. Saia em nome de Jesus desse lugar de aprisionamento, seja livre no Senhor. Um próximo também conselho, queridos, é evitar as tentações. Essa você anota e você, também ali, como é que fala? Bota em negrito. Marca texto aí. Por quê, queridos? Eu não posso estar nas mesmas mesas. Sabe a oração do Pai Nosso que Jesus nos mostrou?
Então ela diz, livrai-nos do mal. Às vezes a gente esquece, a gente pede o pão de cada dia nos dá hoje, mas também livra do mal. Mas você tem que fazer a tua parte, querido. Porque a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 10, 13, que diz, não vos veio sobre vós tentação, senão humana, mas Deus é fiel, em que todas não deixará de tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Você consegue. A palavra de Deus é muito clara. Essa tentação é humana, é segundo a tua própria carne. Veja as suas inclinações, os seus vícios, que parece que são aqueles bem pequenininhos, que são vício também. Tudo que você não controla, querido. Em nome de Jesus, não é Deus te dá esse escape. Procura no Senhor, é dele a resposta de todas as coisas, amém? E por último, Milênio, o que eu preciso? Aprender a lidar com isso, com sabedoria. Querido, em nome de Jesus, seja sábio. Em alguns lugares que nós estamos tratando, e isso é o pilar, Milênio, o que eu preciso fazer? Exatamente isso aqui, querido. Você vai renovar a sua mente, você vai se expor, vai orar a respeito disso, vai meditar o que a palavra te diz, vai fugir em nome de Jesus, vai evitar essas tentações, sai disso, desses amigos que não te pertencem, desses lugares que você não quer mais, em nome de Jesus. Por outro lado, nós precisamos entender que há um corpo. E o corpo, às vezes, vai precisar de um médico. Então, quanto tempo você não vai no médico, faz esses seus exames, vê se está tudo bem com você? E a Bíblia vai dizer em Lucas 5, 31, 32, né? E Jesus respondendo lhe disse, não necessitam de médicos que não são, os que estão são, mas sim os que estão enfermos. Então eu vim chamar os justos, eu não vim chamar os justos, mas vim chamar pecadores ao arrependimento. Aqui Jesus está muito claro. Aquele que é doente precisa do médico. E o pecador, assim como eu e você, precisa de quem? Precisa de Jesus. Nós precisamos de arrependimento, querido. Tem coisas que são problemas e você vai tratar com o médico. Vai lá, vai ter sabedoria, vai ser escutado, né, por um psicólogo, orientado nas suas emoções, pelo médico, um neurologista ou qualquer outro dano que você precise tratar. Vai lá, cuide de você. Agora, pecado precisa ser arrependido. E esse só Jesus. Ele não veio chamar o justo, ele veio chamar a mim e a você, que somos pecadores, a esse arrependimento. E a partir disso, nós somos libertos quando há a confissão dos pecados. Quem alcança misericórdia, querido, a gente quando confessa e deixa essas práticas. Então, que você possa ir diante do Senhor, dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em nome de Jesus, você vai vencer esse vício, querido. Eu creio, vai ser liberto para a glória do Senhor, porque você pode sim, tanto o apóstolo Paulo falar, passar necessidade, passar tribulações, como também viver grandiosidades como Paulo viveu, situações inefadas. Tem coisas que ele não conseguiu nem falar para a gente descrever, de tão profundo que era, querido. Então, esse é o lugar. Você pode tudo porque o Senhor está te fortalecendo. Então, creia nessa resposta, creia nessa vitória. O seu prazer está no Senhor e a gente segue aqui. Não o nosso coração, jamais, mas o Deus do nosso coração. E eu te espero para a próxima aula, para a gente conhecer quais são aí os vícios espirituais. Amém? Tchau, tchau, querida. Até lá.